Fala galera, aqui quem está falando é o Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre. Como eu prometi para vocês, vamos expandir um pouquinho o nosso livro. O livro fala sobre muitos assuntos que algumas pessoas não dominam tão bem. Apesar de ser uma obra de ficção, tem muita coisa séria dentro dela. Filosofia, mitologia, né? Justamente o propósito desse canal foi a gente expandir um pouquinho mais esses assuntos, que muita gente que lê o livro questiona depois, tá, mas eu não entendi muito bem aquela parte, o que era aquilo, que civilização que era aquela, isso é mitologia, isso existe mesmo, né? Então, pensei, vamos fazer um canal aí para explicar um pouquinho melhor. Então hoje nós vamos falar sobre os sumérios, civilização suméria, que aparece constantemente no livro, você que já leu, com certeza viu muita passagem sobre esses caras aí. Primeiro de tudo, quem que eram os sumérios? Já parou para pensar, né? Aquelas perguntas que o homem sempre faz. Mas quem que criou a roda? Quem que criou a escrita? Quem que criou isso? Quem criou aquilo? Grande parte dessas questões se responde com os sumérios. Vamos lá, os caras inventaram a escrita cuneiforme, a primeira escrita do mundo, criaram a agricultura, criaram a roda, colocaram a roda na prática, né, para facilitar o trabalho deles, primeiras viagens, embarcações, primeiro grande comércio aconteceu partindo da civilização da Suméria. Então os caras inventaram muita coisa. Os números que nós contamos, a maneira como a gente conta hoje, você já parou para pensar isso aí? Por que a gente conta a hora, os minutos em 60, 60? Por que o ano tem 12 meses? Sabe de onde veio isso? Os sumérios inventaram um tipo de contagem que é baseada no sistema sexagesimal, que nós temos aí a grande importância do número 12. Por que 12? Por que são as 12 tribos? A Bíblia fala muito do número 12. Da onde que veio isso tudo? A forma dos sumérios contarem era baseado nas falanges dos dedos. Então, em vez de eles contarem 1, 2, 3, 4, 5, 6, como a gente conta hoje, né, fazendo contas pequenas, eles contavam usando a falange, que é esse espacinho que tem entre as dobras dos dedos, né? Então, com o polegar, eles contavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fechava 12. Quando dava 12, eles levantavam o dedo na outra mão. Se você ver 12 em 12, vai fechar 60. 12 aqui, levantou um dedo. Contou 12 de novo, 24. Contou 12, 36, 48, 60. Então o 12 tem uma importância muito grande na antiguidade e veio até hoje. Nós temos 1 hora e 60 minutos. Cada minuto dá 60 segundos, né? Nós temos 12 meses no ano. Esse conceito aí, da forma como nós medimos o tempo, veio diretamente dos sumérios, daquela época dos sumérios. Então, são grandes heranças que esse povo trouxe para nós. Então, é o berço da civilização, onde surgiu a ideia de civilização. Não havia essa ideia ainda, né, de estabelecer em algum lugar. Tínhamos caçadores, coletores, eram nômades, né, paravam em algum tempo, ficavam ali por algum tempo e iam para outro lugar. Então, os sumérios criam o primeiro estabelecimento, a agregação de gente, as primeiras cidades foram os sumérios. Nós temos grandes cidades sumérias. Isso aconteceu, gente, há 7.500 anos atrás, é muito tempo, né? Isso foi cerca do ano 5.500 a.C., né? Nós temos as cidades de Uruk, de Lagash, temos a cidade de Nippur, Ur, inclusive aparece na Bíblia, Ur dos Caldeus. Então nós temos grandes cidades que vieram daquela época. Uma curiosidade sobre os sumérios, eles nunca formaram um império realmente. Formaram cidadezinhas, né? Chamadas cidades-estados. Então vivia a população ali, mas essas cidades não tinham conexão. Cada cidade era importante por si só, tinha o seu Deus e uma respeitava a outra. Eventualmente surgiam guerras ali, briga entre uma e outra, mas em momento nenhum houve um domínio completo daquelas cidades, né? Então eles viviam em cidades separadas. Mas o conceito de cidade surgiu com esses caras aí, com os sumérios, junto com tantas outras coisas, né? Domesticação de animais. Para falar de Sumério, a gente precisa falar de um lugar chamado Mesopotâmia. Com certeza você viu isso aí no colégio, mas é importante a gente notar que realmente esse lugar foi o berço da civilização. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia no grego significa terra entre rios, né?
que é a região hoje do Iraque, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Nós temos aquela faixa de terra, uma planície ali, que durante muito tempo foi fértil pra caramba. Faz parte, inclusive, do chamado crescente fértil, né? Naquela área. Engloba um pedacinho ali, sul da Turquia também, desce um pouco ali para a Síria, para o Líbano, né? Então esse era o crescente fértil. Muitas civilizações surgiram nesse meio do caminho, até o Egito, né? Nós temos a civilização do Egito também crescendo bastante, um pouquinho depois dessa época, mas junto ali, né? A Mesopotâmia, ela tem dois rios, justamente essa terra entre rios. Nós temos tanto o Tigre quanto o Eufrates, movimento forte, trazendo minerais, né? E deixando as terras em volta muito férteis. Então isso deixou muito propício que civilizações crescessem ali, né? Nós tínhamos tribos, né, caçadores-coletores, e aí eles viram que dava para plantar, que dava para deixar os animais, né, e tudo que eles conduziam, comerem o trigo, né, se alimentarem daquilo que eles plantavam, e aí depois eles próprios comiam, matavam o animal, comiam a sua carne, né? Então, com isso, com essa facilidade, foram se estabelecendo ali, né? E assim surgiu a civilização. Assim a gente tem o berço da civilização, que depois vai ser dominada aí pelos babilônios, vai ser dominada pelos assírios, pelos persas, enfim, vai ser dominada pela ideia. A ideia deles vai ser dominada junto ao Império Persa, vai vir Alexandre e vai dominar aquela área ali também, sugando da cultura daqueles caras. Conta-se que o primeiro filósofo, Tales de Mileto, grego, né, estudou na Mesopotâmia, e nós temos aí uma grande influência. Tudo que a gente teve de berço, de nascimento ali na Mesopotâmia, foi depois trazido para a Grécia, e da Grécia veio para os nossos tempos, né? A gente sempre teve a Grécia como o berço da cultura do mundo. Na verdade, isso era uma falsa ideia, porque a descoberta das tabuinhas sumérios, a entender-se a escrita cuneiforme deles, a língua dos sumérios, uma coisa super recente, não tem 100 anos que se descobriu. Tem muita tabuinha aí que ainda não foi decifrada, então tem muita coisa a ver. Junto com essa recente descoberta desse povo maravilhoso, que foi o primeiro povo da história da humanidade, a primeira civilização, nós temos muita coisa, muito mistério envolvido. Por que tem tanto mistério envolvido, né? Você vai ver o Zecharia Sitchin falando que nós somos, na verdade, uma raça criada por alienígenas, né? Tudo baseado na interpretação própria dele de tabuinhas sumérias, né? Você vai ver outros, David Icke aí falando que na verdade, reptilianos, somos dominados por uma raça de répteis que estão se disfarçando de seres humanos também, de raças interplanetárias, tudo baseado em ideias dos sumérios. Os sumérios tinham uma astrologia muito forte, né? Já sabiam que os planetas circulavam, já tinham desenhado órbitas de planetas, né? Junta muitas coisas que ajudam a mitologia deles, né? Mas já tinham falado de muita coisa que a ciência foi descobrir agora há pouco tempo, né? Relativamente pouco tempo, porque esses caras viveram há muito tempo atrás. Mas a importância dos sumérios no nosso dia é incrível, sabe? Eu vou fazer um vídeo depois sobre a mitologia suméria, as crenças deles, quem que eram os deuses, né? Qual que era a importância dos deuses na sociedade, né? A minha ideia era só fazer um resumo de quem eram os sumérios, quem que são esses caras, porque eventualmente vamos falar de outras civilizações importantes também no mundo, importantes na história do livro Dória, que não se precisa o entendimento delas para entender a história do livro, mas quem entende um pouquinho mais, quem entende dessas civilizações, leva mais a fundo o livro. Então, falando, né, dessa importância desses caras, esse mistério que se coloca em cima dos sumérios e tudo que foi criado em cima deles, a descoberta sobre eles é muito recente, ainda tem muita coisa para aparecer, mas é um povo como qualquer outro, né? Não relacionado, é interessante a gente notar, realmente é um povo não relacionado com outras raças, né? Estavam sempre junto dos semitas que ficavam a norte, ali no Império de Acade, né? Que veio a dominar depois. Em 2334, a gente tem Sargão o Grande dominando as cidades a cidade dos sumérios e acabando com aquela civilização.
Na verdade, não acabando, né? Ele incorporou para o império dele, mas parando com aquela hegemonia que tinham as cidades-estados sumérios, né? E aí criando realmente um império. Então a gente tem os sumérios surgindo cerca de 5.500 a.C., isso é 7.500 anos atrás, e aí tendo a sua hegemonia cultural e política até o ano de 2334, quando vem Sargão Grande e começa a dominar, criando o seu próprio império, né? Domina Ur, domina Uruk, e as grandes cidades importantes dos sumérios tomam o controle. Depois disso você vai ter também o império desse se esfacelando, a vinda dos povos dos montes, né? Destruindo tudo, e um renascimento dos sumérios ali pelo ano de volta do ano 2000. Depois do ano 2000 a.C., você vai ver um desaparecimento completo dos sumérios, né? Aí vão vir os babilônicos, nessa época, aí vão vir os babilônicos, depois viram os assírios, né? Os babilônios novamente voltam, né, até a época do cativeiro na Babilônia, dos judeus, da Bíblia, né? Enfim, várias civilizações acontecendo ali naquela parte da Mesopotâmia, uma área extremamente fértil, extremamente rica, né? E que dá de cara no Golfo Pérsico, que também facilita bastante o comércio com outras áreas, mesmo áreas muito distantes. Então, aí por volta do ano 2000 a.C., você tem um desaparecimento total dos sumérios, quase misterioso também, tanto quanto seu aparecimento naquela região. Você tem um mistério também envolvendo o desaparecimento daqueles caras. O que a gente pode dizer, né? Quem sabe, conforme for se entendendo mais tabuinhas dos sumérios, a gente vai explicando melhor a história deles. Mas eles desaparecem subitamente, não tem notícias de uma invasão ali no renascimento deles, no ressurgimento, ali por volta do ano 2000 a.C., eles desaparecem e você não tem muito como explicar por que eles somem depois de se reerguerem como uma potência ali, como hegemonias, como cidades-estados hegemônicas ali dentro da área que eles estavam, né? Então o que aconteceu com esses caras? Muita gente diz que a importância dos rios Tigre e Eufrates foram diminuindo com o aumento da salinidade, com a salinização da terra, né? Muita gente levantou aí também que os rios se juntaram, estragou o comércio deles. Quer dizer, não houve uma causa para aquela civilização desaparecer como foi o que aconteceu. O sumério ficou como uma língua culta, como o latim ficou na era medieval, ficou como uma língua culta, né? Que inclusive um rei da Assíria, né, se exaltou dizendo que conhecia essa língua antiquíssima e mágica. Mas esses aí são os sumérios, né, envoltos em vários mistérios. Inclusive um desses mistérios, eles diziam que cerca de 3.600 e 3.600 anos você tinha um outro planeta do nosso sistema solar que tem uma órbita um pouquinho diferente dos conhecidos, e que nesse espaço de tempo os deuses habitavam nesse planeta e voltavam para ver como é que eles estavam, né? Será que é verdade? Né? Zacarias Sitchin diz que na verdade não são deuses, é uma raça extraterrestre que inventou a raça humana. Mas tá aí, né? Fica a interpretação aberta para todo mundo. Quem sabe, conforme o tempo for passando, a gente vai entendendo melhor isso aí, né? Esse mistério todo envolvendo os sumérios também é uma grande influência, também foi uma grande influência para o livro em si, né? Vocês que têm um pouquinho de conhecimento do livro sabem que essa aura de mistério, né, envolvendo civilizações, envolvendo escritos e isso e aquilo, você também tem essa aura de mistério. Isso foi muito baseado na civilização suméria e nessa aura de mistério que nós temos envoltos a ele. Então, gente, eu agradeço vocês assistirem o vídeo, tá? Comentem, coloquem se gostaram, se não gostaram, o que vocês gostariam de ver. Se inscreva também no canal, dá uma ajuda, dá uma curtida, tá? Que eu vou procurar postar bastante coisa interessante aí, tá certo, gente? Aquele abraço, tudo de bom, valeu!